Parte 3ª. O desafio de um cristianismo ético. Buscando uma definição simples e objetiva, admitimos que ética é a teoria ou ciência do comportamento dos homens em sociedade. O objeto de estudo da ética é a moral e o conhecimento científico da moral é a ética. Entendemos como moral o sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual se regulamentam as relações interpessoais, bem como em comunidade. Em discussão ética, normas são aqueles instrumentos que indicam e medem a correção moral. É certo que muitas vezes as palavras ética e moral são utilizadas de modo intercambiável, mas quando nos referimos à ética, estamos admitindo a existência de um conjunto fixo de leis morais pelo qual podemos avaliar a conduta humana em todos os níveis de relacionamento. A ética determina o que deve ser, ou seja, como deve ser a conduta moral do indivíduo, a partir do que ele será avaliado por toda a comunidade. Ética é, na verdade, um labor intelectual, em processo reflexivo e analítico que desemboca em decisões. A preocupação última deste labor intelectual é a conduta apropriada a partir da avaliação das motivações e das decisões que resultam na conduta. O grande desafio que se levanta para a manutenção de um postulado ético absoluto que prescreve uma conduta moral adequada ao texto sagrado, por parte da Igreja Evangélica, é que muitos evangélicos não têm conduta própria, visto que apenas reagem às pressões e às influências da sociedade, tentando impor para a Igreja os seus padrões distorcidos, porém absolutizados, e postulados éticos que influenciam a sociedade. O professor Norman Geisler alista 6 questões básicas na ética normativa, que de certo pressionam a consciência do cristão que vivencia a sua fé nestes tempos de relativização ética. São elas: a antinomismo, literalmente contra a lei. Afirma que não há nenhum princípio moral que, aplicado às circunstâncias da vida, nos permita estabelecer em referencial de certo ou errado. Em síntese, admite que não há normas. B. Generalismo. Sustenta que uma ação pode ser errada geralmente, mas nem sempre o será, estabelecendo um padrão moral circunstancial por admitir que não há normas universais. C. Situacionismo. Admite que há uma norma universal, mas admite também que as circunstâncias são tão radicalmente diferentes para que exista uma única regra universal para ser observada. Para os situacionistas, somente o amor permanece como norma universal capaz de se adaptar a todas as situações. O amor pode tornar um ato moralmente correto e só a falta de amor faz um ato amoral. D. Absolutismo não conflitante. Admite que há muitas normas universais válidas sem conflito entre si, admitindo, porém, dualidades de ideias, desde que se preserve o ideal comum no cumprimento do dever. E absolutismo ideal. Admite que há muitas normas universais que às vezes são conflitantes entre si, mas que violar uma dessas normas é moralmente errado, não existindo precedentes. O problema aqui é o abismo entre o ideal e o real, pois vivemos, acertamos e erramos, no mundo real e não no universo ideal. No mundo ideal ninguém infringe normas. F. Hierarquismo. Admite que há muitas normas éticas universais hierarquicamente ordenadas que diferem entre si em grau de importância, de modo que, diante de um conflito ético, o homem se obriga a obedecer à norma mais elevada nesta estrutura. Infelizmente, tais postulados também exercem certa influência sobre a Igreja Evangélica. É lamentável perceber que alguns segmentos evangélicos propalam um avivamento de poder sem precedentes na história do cristianismo, mas não demonstram qualquer preocupação com o comprometimento ético de seus pastores, líderes e membros. Outros, o que é pior, até se preocupam com a ética, porém, praticam uma ética embasada em um dos postulados alistados acima, negligenciando o parâmetro bíblico para a conduta do cristão em uma sociedade não cristã e corrompida pela malevolência impregnada nos corações daqueles que tentam fazer prevalecer o seu distorcido padrão ético personalista. Para nos posicionarmos mais apropriadamente como igreja genuinamente evangélica que busca vivenciar o cristianismo autêntico e para errarmos o menos possível, apesar de todas as pressões que se nos impõem, devemos buscar uma abordagem evangélica da ética cristã, baseada tão somente no texto sagrado. Segunda, ênfases da ética evangélica baseada na palavra de Deus. A abordagem evangélica da ética visa determinar um conceito equilibrado de certo e errado, a partir da compreensão e da interpretação da mensagem cristã e dos fenômenos da fé. A ética evangélica deve ser total e abrangente em sua observação e em sua abordagem, pois toda ação humana envolve intenção, que é a motivação, volição, que é a decisão de vontade, e ação, que são os meios práticos de conduta. Pelo fato de a Bíblia considerar o homem um ser integral, a ética evangélica não pode se deter apenas ao estudo da ação certa e positiva.
Antes, deve alargar seus horizontes, refletindo sobre o comportamento humano em sua inteireza e confrontando o indivíduo com os objetivos espirituais e sociais prescritos na Palavra de Deus, visando aperfeiçoar as expressões comportamentais do cristão em todos os níveis de relacionamento. Assim como não seria possível qualquer julgamento moral sem a existência de um padrão ético absoluto, também não é possível uma avaliação da conduta cristã evangélica se a Igreja não estabelecer normas de conduta e parâmetros de relacionamentos para seus membros. A Igreja é uma comunidade que vive em Cristo e para Cristo. Isto significa dizer que pertencemos a Cristo e que reconhecemos o fato de que somente Ele tem o poder e a habilitação para estabelecer as normas de conduta para os que estão integrados à Igreja. Consequentemente, viver e interagir nesta comunidade que busca na Palavra de Deus os seus absolutos para estabelecer as suas normas de conduta e os seus parâmetros de relacionamentos nos impõe uma dimensão ética bastante acentuada, pois não se trata de apenas viver com os outros, mas de vivermos para Cristo em comunhão uns com os outros. Ou seja, em Cristo vivemos uns para os outros. O que só é possível quando temos uma consciência ética bem desenvolvida à luz da Palavra de Deus e quando admitimos os absolutos éticos de Deus para nossas vidas. Cristo deve ser considerado não apenas fonte de perdão e da vida eterna, mas também a fonte de orientação ética e do poder de transformação dos nossos conceitos morais. Colocando numa linguagem bíblica e teológica, diríamos que não apenas a justificação, ação vertical, mas também a santificação, ação também horizontal, deve ser reconhecida como ação efetiva da graça salvadora de Cristo para o ser humano. Uma outra ênfase básica que deve caracterizar a ética evangélica é uma visão superior da autoridade bíblica. O Evangelho de Jesus Cristo deve ser o centro da mensagem cristã, como também é o seu elemento unificador. A Escritura é a fonte, o registro inspirado do amor expiatório de Deus por nós, em Jesus Cristo, mas é também a revelação da vontade de Deus para nós, para sabermos o que devemos fazer ou o que devemos evitar em nosso cotidiano, como também em que acreditar, consultamos a Bíblia. Desse modo, tanto a ética como a teologia evangélica devem estar solidamente baseada nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é a única fonte de normas, de ensino e de prática cristã a ser considerada pelo cristão sincero. Devemos evitar uma abordagem puramente baseada em teologismos, como fazem os cristãos nominais, que determinam o certo e o errado com base nos resultados esperados. E ainda devemos fugir de uma análise puramente contextual, como fazem os cristãos liberais que tentam determinar o certo e o errado inteiramente, se não exclusivamente pela análise do contexto sociocultural, estabelecendo uma ética de situação do tipo você decide. Se a Igreja pretende auxiliar a seus membros para que vençamos as confrontações éticas e a imoralidade de nosso tempo, é imperioso admitir que a proposta básica da ética evangélica deve ser deontológica. Neste caso, a Igreja determina o certo e o errado a partir de diretrizes éticas já estabelecidas na Bíblia e de conduta moral previamente exigida por Deus em Sua Palavra, mesmo que humanamente sejamos contrariados. Conclusão. Finalizando, devemos pensar nos ensinamentos de Jesus a respeito da qualidade moral do cristão. Cristo não valorizou a atitude externa, mas ressaltou a necessidade de se preservar a qualidade moral do coração, ressaltando que a motivação interna para uma atitude é mais significativa em termos éticos do que o ato em si. De acordo com o ensinamento de Jesus, o verdadeiro estado de moralidade de um cristão deve ser avaliado pela atitude interna, visto que externamente qualquer ato pode parecer moralmente bom. Por essa razão, não erramos em asseverar que os ensinamentos de Jesus para que preservássemos os padrões éticos da Palavra de Deus permanecem atemporais, sendo aplicáveis com propriedade espiritual, social e psicológica inegável para os nossos dias, que são demarcados por conceitos errôneos sobre ética e moralidade. Se estivermos comprometidos com Deus em um relacionamento puro e amoroso, não teremos necessidade de buscar nada fora de Deus e de Sua Palavra. Se confiamos que Deus satisfaz as nossas necessidades mais prementes, não buscaremos a realização pessoal no hedonismo reinante em nossa sociedade. Na conscientização ética dos seus membros, a Igreja deve resultar bem mais os parâmetros éticos proclamados por Jesus no chamado Sermão do Monte, nos capítulos 5 a 7 de Mateus, onde percebemos nitidamente o interesse de Deus em desenvolver o nosso caráter a partir da interiorização dos seus absolutos éticos, que determinarão a nossa verdadeira qualidade moral não pelo que fazemos, mas pelo que realmente somos e que de certo formatará a totalidade de nossas ações e reações na vivência em sociedade.
A Igreja tem diante de si um gigantesco desafio. Estudar a Bíblia não é mais prioridade para as pessoas e a moral cristã, em especial a evangélica. É considerada anacrônica por proclamar temas que ressaltam valores como pureza sexual para a juventude, o casamento monogâmico, a fidelidade conjugal, a virgindade, a indissolubilidade do casamento e heterogeneidade sexual, a honestidade, a verdade e a responsabilidade social, dentre outros. Estes temas são considerados tabus pela nossa sociedade devido à depravação moral ocasionada pelo pecado. Embora as justificativas para a imoralidade reinante sejam os avanços sociológicos e o progresso intelectual, esta depravação na qual chafurda a nossa sociedade é, na verdade, falta de retidão e de verdadeiro e corretamente direcionado senso religioso, que se originou no pecado que inseriu na humanidade a corrupção moral e que ressaltou em nós a inclinação para a malignidade. Gênesis 3. Somos desafiados por Deus para confrontarmos este estado de calamidade ética, mas para isso devemos desenvolver uma consciência ética genuinamente cristã e evangélica, assumindo, a partir daí, uma conduta moral que agrade e glorifique ao Senhor nosso Deus. Salmo 15, Efésios 4:17 ao 32. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Mateus 5:22. Não há o que se estudar ou fazer em termos de ética cristã. Amém.